Olá, eu sou Thaís Caldas, terapeuta, e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a relação de transtornos mentais, da sua saúde mental com as eleições agora que estão chegando. E a sua importância e o seu poder em modificar isso. Você sabe que quem é eleito vai servir o país, em tese deveria ser isso, né? A gente sabe. E eles têm o poder de realizar políticas públicas que cuidem de nós. E cuidem de nós, mulheres, que somos a maior parte da população brasileira. Então eu quero trazer aqui, eu peguei uma colinha com alguns números para mostrar para você a importância do seu poder para fazer a diferença nessa eleição. Em relação aos transtornos mentais, na depressão, no Brasil a gente tem, segundo a OMS, e é uma pesquisa de 2020, tá? Não tô falando nem de 2022. A gente tem mais de 11 milhões e meio de pessoas diagnosticadas com depressão, né? Transtorno de depressão maior. A gente sabe que esse número é muito, muito, muito maior do que isso, porque tem os não diagnosticados. É como se fosse um iceberg, né? Os diagnosticados são a só pontinha do iceberg. Então, aqui é o seguinte: dentre esses 11 milhões de brasileiros com depressão, a gente tem um número que é de mulheres 30% maior do que o de homens sofrendo desse transtorno, dessa doença invisível. E em relação à depressão, a gente pode ter também uma noção de contexto, né? A gente hoje já tem a Lei Maria da Penha e nela já se fala de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, financeira contra as mulheres. E a gente sabe que esses tipos de violência também levam a mulher a algum transtorno mental. E é o seguinte, isso só em relação à depressão. Inclusive, em 2015, o New York Times publicou um artigo sobre os números de burnout. Claro que isso também aumentou após a pandemia, que a gente ainda não tem essas pesquisas divulgadas e atualizadas, né? Esse artigo no New York apontou que para cada 1.000 pessoas com burnout, a gente tem 80 mulheres a mais para cada homem. Então, a gente realmente está sofrendo de exaustão, e é uma exaustão incapacitante, tá bom? Porque nós, mulheres, sabemos que desde infinitos anos atrás, temos dupla, tripla ou quádrupla jornada às vezes, né? Então, esse esgotamento relacionado ao trabalho também nos afeta mais. E outra pesquisa que eu quero trazer para vocês é que o transtorno de ansiedade generalizada, né? A ansiedade que também... aliás, eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o país mais ansioso do mundo desde 2017, também segundo a OMS. E a ansiedade, ela atinge 7,7% da população feminina, enquanto atinge 3,6% da população masculina. Então a gente está falando aqui de vários transtornos psíquicos que precisam ser olhados, precisam ser cuidados e precisam de políticas públicas para isso. Então eu quero conversar agora com vocês sobre a eleição e o seu poder de mudar tudo isso. As eleições no Brasil estão se aproximando e sempre surge aquela questão, né? Quem eu vou votar? PQP, para não falar outra coisa. Bom, diante das questões sociais, administrativas, culturais, políticas deste momento atual, metade de nós busca um ou uma líder que possa transformar o cenário atual e nos representar. Mas o medo em não achar a referência também nos assusta. Então pensamos: vou votar nesse ou naquele, nessa ou naquela. Entretanto, algumas vezes a opção nem se encaixa nos nossos valores, ideais e questões que temos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população do Brasil. Porém, nosso congresso é masculino. E se ele fosse uma pessoa, seria um homem branco, de meia idade, meio com o pé na cova. De acordo com as pesquisas apresentadas pelo coletivo suprapartidário Vote Nelas. Esse seria a cara dele. A ideia é criarmos em conjunto com os homens um espaço com representatividade e liderança feminina na política também. A gente não é contra os homens. Mas o que significa isso? Significa que vamos ampliar nossos direitos, que seremos ouvidas, que nossas pautas serão levantadas e que haverá mais diversidade com a nossa forma de fazer política. Se você parar e perceber, vai notar que já estamos fazendo isso quando conseguimos difundir os nossos conhecimentos nas redes sociais, nos sites e na imprensa. E por que votar em mulheres? Eu sempre recebo essa pergunta quando eu trato sobre o tema, né? Segundo uma pesquisa da FGV, da Escola de Pós-Graduação em Economia da Faculdade Getúlio Vargas, que foi divulgada lá em 2017,
48% das mulheres, naquela época, hein, foram dispensadas após licença maternidade. Eu me pergunto se esse número aumentou após crise pandêmica, né? É um tema tanto complexo. E no mercado de trabalho, a gente já sabe, as mulheres ganham cerca de 27% a menos do que os homens no Brasil. Isso segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas. E as taxas de desemprego são sempre maiores entre nós mulheres e ainda mais mulheres negras, segundo dados também de 2017. E a violência? A gente tem algum dado sobre isso? Sim, o Brasil é o 7º país mais violento com as mulheres, segundo a OMS, dentre 83 países. Por isso que eu tô aqui hoje. Quero trazer para você uma conversa instrutiva para ajudar você a entender esse cenário e te dizer que você tem possibilidades na sua frente para termos um futuro político mais equilibrado. Juntas, realmente somos mais fortes. Então, a minha ideia de fazer esse vídeo é para estimular a buscar mulheres candidatas que te representem. Há muitas mulheres por aí, muitas mulheres com histórias inspiradoras, guerreiras em suas lutas, buscando a verdadeira transformação das esferas de poder, seja no contexto estadual ou nacional. Não há como iniciar qualquer reforma na sociedade sem corrigirmos esse vazio no poder político dos municípios, dos estados e do país. E com essa conscientização, o seu voto pode trazer mais representatividade das mulheres na política brasileira atual. Olha o seu poder. Há um movimento suprapartidário que se chama Vote Nelas. Entre no site do Vote Nelas e busque a sua representante. Ter maior representatividade da mulher no Congresso é um movimento que está finalmente se expandindo. Após nós, mulheres, termos direito ao voto, já buscávamos ter voz no Congresso e nos lugares de poder e de tomada de decisão. No começo do século, a gente lutou para votar e agora as mulheres estão lutando para serem votadas. Então, eu te peço para apoiar essa causa. E, na verdade, eu tô aqui porque eu quero mais mulheres na política de verdade, mais mulheres em todos os lugares. Isso traz diversidade de ideias, de visões, traz referências para uma nova geração de mulheres que começam a enxergar o Congresso como uma possibilidade de trabalho. Lugar de mulher, afinal, é onde ela quiser, certo? Então, quero te dizer uma coisa, você sabia que, de acordo com uma reportagem do Estadão, a baixa presença feminina no Congresso põe o Brasil no lugar 152 entre 190 países? Portanto, a gente pode mudar esse contexto e temos. É surreal pensar que temos um Congresso com menos mulheres do que países como a Arábia Saudita, Omã, Afeganistão, PQP. Quando nos comparamos com outros países, percebemos realmente o quanto o Brasil está atrasado e o quanto temos que mudar esse cenário. Então a necessidade é assim para ontem, gente. Agora pasme isso. Países que estão no topo do ranking de mulheres com representação política são menos corruptos. Tadá! Esse foi um dos indicadores para a polêmica reportagem dizendo que mais mulheres na política significa menos corrupção. Será? Eu quero pagar para ver. Vamos ver? O nosso país tem cotas para mulheres na candidatura. E ali diz que cada partido ou coligação tem que preencher no mínimo 30% e no máximo 70% das candidaturas de cada sexo. Mas não há apoio financeiro para as candidatas. E por isso poucas se elegem, diz o IBGE. Então os critérios são ainda muito vagos. O seu voto tem poder. Precisamos tirar das mãos dos 30% de deputados que estão sendo investigados por corrupção o poder de decidir sobre o nosso futuro. Precisamos de mulheres, precisamos de pessoas que estejam realmente interessadas em servir o país e trabalhar para o melhor. Eu quero deixar aqui também mais uma mensagem para todos os brasileiros e brasileiras que estão nesse momento vendo esse vídeo. Faça as pazes com a política. Nós só vamos mudar esse cenário que a gente tanto reclama, que estamos vendo aí todo dia no noticiário, quando nós nos engajarmos com isso, para que essa transformação aconteça. E para isso a gente precisa se aproximar da política juntos. E mulheres, a política precisa mais ainda de nós. Se você não se coloca com a coragem de se candidatar para colocar a mão na massa, pelo menos vote nelas. E mulheres, não quero ser brega, mas o poder está com vocês, ou com nós. Sabe por quê? Nós somos mais da metade da população do Brasil, nós somos mais da metade nas universidades, nós somos a maioria do arrimo de família no país. A eleição está nas nossas mãos. Além disso, a gente é ainda mais da metade dos votos brancos e nulos, tá vendo?
Temos o poder de decidir o futuro do país, então vamos nos unir em prol de candidaturas femininas para transformar o rumo do Brasil. Eu te peço para votar consciente, hoje e sempre. Então apoie uma mulher que te represente, que represente seus valores, que represente as suas lutas, que possa trazer as suas pautas para lugares de poder e de decisão, para ter não só a sua vida modificada daqui para frente, mas também a vida dos seus filhos, das suas filhas, das suas sobrinhas, das suas netas, tá bom? Vamos juntos? Posso contar com você? Caminhe esse vídeo para quem você quiser, tá? Leve a sua colinha com o nome completo da sua candidata e o número certinho pro dia da eleição, no primeiro e no segundo turno, se houver, tá? E você tem o poder. E lembre-se, a gente não é contra os homens, a gente que dá luz aos homens. Como a gente seria contra? Eu honro muito meu pai, meus avós, meu irmão, meus primos, meus tios. PQP, a gente está junto, a gente só quer melhorar esse mundo para todos, para que o mundo seja mais inclusivo para as mulheres, que são também suas filhas, suas mães, suas sobrinhas e suas primas. Eu conto com você. Você homem, você mulher, você it, você quem for, tá bom?